pé. Então, muito bem-vindos ao nosso quarto encontro. Estamos quase a terminar este ciclo de 5 conferências. Agradeço duplamente por terem vindo hoje, véspera de Sexta-feira Santa, e isso exige de todos nós um esforço. Vamos então começar. Hoje falamos sobre algo bastante diferente. Até agora temos estado no domínio das divindades, agora vamos entrar no domínio dos humanos que se divinizam. Perante esta estátua, bastante mutilada, nós nos apercebemos de que há aqui essa transição entre a esfera concreta, a esfera do real, o homem que é transformado, é metamorfoseado, como diz, por exemplo, o poeta Ovídio, no final da sua obra Metamorfoses. Já lá chegaremos. Eu comecei por dizer figura humana masculina seminua, o que é uma descrição, não muito mais do que isso. Claro que é esta abordagem mais descritiva que nos leva ao primeiro estudo da obra. Portanto, partimos daquele impacto, daquela reação mais material, mais visual, para depois fazermos a exegese da obra de arte. E o que é que nós aqui vemos? Não vemos exatamente a tal figura humana masculina pela musculatura, pela compleição física, que é bastante robusta. Poderíamos pensar, bom, isto estando de nós em arte romana, poderá ser de facto um deus, é hercúleo, tem todo este aspecto atlético. Perguntar-me-ia, será que todos os humanos têm esta compleição? Bom, aqui começamos logo a perceber que há algo que não é exatamente realista. Pode ser real, mas não é realista. Há algo de diferente, há uma outra interpretação. Portanto, partimos de uma situação de idealização, de um corpo que, enfim, todos nós poderíamos, enfim, se eu fosse homem, poderia chegar a este aspecto se trabalhasse de facto a parte física, mas poucos conseguirão alcançar esta robustez, este aspecto quase hercúleo. Portanto, ou é alguém que trabalhava o corpo, ou então, se calhar não era bem assim. Estamos já no domínio do idealizado. Como é que ele se apresenta? Seminu, exatamente. Temos o tronco desnudado. No entanto, temos ali dois elementos que nos levam a perceber que havia justaposições de elementos estranhos ao seu corpo. E são, logo ao nível dos ombros, vemos aqui, de um lado e do outro, duas tiras, que pelo comportamento, enfim, parecerão ser tiras de tecido. Não sabemos exatamente a que é que elas correspondem, por enquanto, na medida em que falta a cabeça e, portanto, tudo indica que elas viessem de cima. Bom, algo estaria sobre a cabeça que, entretanto, se perdeu. Mais abaixo do abdômen, temos exatamente um penejramento cheio de pregas, com alguma agitação, ou seja, uma nota de trabalho plástico bastante acentuado, que provoca aqui um efeito de claro-escuro que nos leva a perceber que houve uma preocupação não apenas no tratamento do corpo, desta musculatura, mas também deste pano, deste manto, é o que é efetivamente, que se enrola à volta da cintura. Bom, enfim, estaremos perante o que é exatamente. Primeiro atentemos àquilo que falta. As lacunas. Falta a cabeça, é por demais óbvio. Faltam os braços, falta a maior parte das pernas,
há ali ainda um vestígio da zona acima do joelho na perna direita, na perna esquerda, enfim, já nada mantém, e há também, não se vê na perspectiva em que se encontram, mas aqui um detalhe que demonstra que falta ali qualquer coisa que encaixaria de lado. Depois já veremos o que é. Por partes, bom, faltam braços, faltam pernas, falta esse tal elemento. Poderia ser, talvez, um encaixe para o suporte do braço. O braço falta, talvez o braço estivesse mais ou menos assim, e o panejamento continuaria, porque de outra forma não se explicaria que houvesse aqui ainda um vestígio deste manto do lado esquerdo e, portanto, enfim, isto tudo era feito por processos modulares, ou seja, a cabeça fazia-se o corpo também por partes. Aqui, aliás, é bastante claro que nós temos uma fratura a este nível, portanto, ao nível das coxas, que vem até aqui e depois sobe. Portanto, isto era feito por várias partes. Esta parte poderia ter-se desagregado toda, felizmente isso não aconteceu. Falta aqui ainda esta cunha de tecido, enfim. Portanto, por aqui, pela forma como temos as lacunas, também percebemos como a própria composição da figura era feita em termos técnicos do trabalho da escultura. Ainda há o tal assomo do espigão, onde encaixaria a cabeça, e agora vamos perceber que estas tiras de tecido que se sobrepõem à zona dos ombros correspondiam muito provavelmente a uma coroa. Isto porque nós temos este exemplo aqui, onde vemos exatamente algo muito próximo, que são nada mais, nada menos do que as ínfulae. As ínfulae eram precisamente as fitas de tecido que se usavam para prender as duas vergônteas, ou de louro ou de carvalho. Inclino-me para que fosse, neste caso, uma coroa de carvalho. O material do que seria feita é desconhecido, poderia ter sido ou de metal, por exemplo, bronze, ou então da própria matéria pétrea do resto da figura, como, por exemplo, esta imagem de Augusto Bevilacqua, que nos mostra exatamente uma coroa de carvalho, a corona cívica, em pedra. Mas há outras, efetivamente, outras estátuas em cuja cabeça nós vemos que estaria uma coroa feita de um outro material metálico. Bom, aqui de perfil, nesta moeda, esta aureus, cunhada na Espanha, nós vemos exatamente essas fitas a caírem, portanto, na zona próxima já da nuca, onde se prendiam os dois ramos ou vergônteas, neste caso de louro, no caso perante o qual nós estamos, provavelmente de carvalho. E porquê de carvalho? Porque o carvalho era a árvore normalmente adjudicada à divindade maior, Zeus, Júpiter. E, portanto, uma figura destas, muito provavelmente, teria, com estas características, uma coroa de carvalho. Bom, então, a estatuária imperial, e é disso que se trata, nós estamos perante uma imagem de um imperador, não poderia ser outra coisa. Ainda que nos parecesse, logo no início, bom, isto até pode ser um deus, qual Júpiter, provavelmente sendo uma estátua romana, mas também poderia ser Zeus, mas era muito pouco provável. Com estas dimensões, com estas ínfulae sobre os ombros, no contexto em que foi encontrado e foi o Teatro Romano de Mérida, o local de origem desta peça,
enfim, tudo indica que seja uma imagem do imperador. Não sabemos qual, até hoje ainda não conseguimos identificar, e sobretudo quem mais se dedicou a esta estátua, a doutora Trinidad Nogales e o doutor Álvares Martínez, ainda não conseguiram de facto chegar a uma certeza quanto à identidade do imperador. Mas, enfim, sabemos que era claramente uma estátua de um imperador. Quanto à estatuária imperial, tal como eu dizia há pouco, as técnicas de execução são muito claras, logo pela observação da peça nós percebemos-las, e isto, enfim, era tão habitual. Quase cada cidade principal tinha uma imagem do imperador, porque isso fazia parte de toda a propaganda política do próprio imperador. Isto, obviamente, exigia um trabalho praticamente feito em série. A produção era claramente feita em cadeia, portanto, em módulos, em partes, cabeça, tronco, membros, enfim, e eventualmente outros enquadramentos que a estátua tivesse, e havia centros de produção que se dedicavam exatamente à execução destas estátuas de grande porte. Portanto, enfim, não estando ainda numa era industrial, nem pouco mais ou menos, poderíamos, no entanto, designar isto como uma produção quase industrial, precisamente porque é feita em série. Ora, o corpo seria esculpido previamente, obedecia a padrões, portanto, vamos encontrar mais à frente vários exemplos de estátuas com estas mesmas características. Quando não temos nem os membros, nem a cabeça, nós vamos ver, isto é praticamente a mesma coisa. A cabeça, enfim, era feita posteriormente ao corpo e os membros também. Portanto, quanto ao corpo, seria um trabalho prévio, padronizado, e poderia estar vestido ou desnudado. Enfim, quando vestido, no caso dos imperadores, nós temos a possibilidade de um traje bélico, ou então um traje ritual. Já veremos os vários exemplos. A nudez podia ser parcial, como é o caso, ou total. Na altura não haveria exatamente grandes problemas relativamente à forma de encarar uma nudez, desde que ela fosse divina. E neste caso, nós vamos encontrar vários imperadores que aparecem completamente desnudados, por vezes, enfim, podem ter um elmo sobre a cabeça ou algum atributo carregado nas mãos, mas normalmente não há nenhum traço de elemento de vestuário que se sobreponha, e sobretudo, mesmo que até exista, por exemplo, ao nível de um manto, o manto está pelas costas, não tapa absolutamente nada à frente, que hoje nós entenderíamos como sendo incómodo, mas à época não. Porquê? Porque era uma nudez divinizada, não divina, mas divinizada. Relativamente à pose, poderia ser triunfal ou hierática. Neste caso, estamos praticamente perante uma imagem com uma pose hierática, não exatamente triunfal. E eu digo praticamente, precisamente com esta prudência de não termos a totalidade dos membros e, portanto, poder aqui faltar alguma coisa. Mas este contraposto normalmente é mais próximo da ideia que nós temos do que é a pose hierárquica do que propriamente a pose triunfal. Mas os braços poderiam exatamente ajudar-nos a tirar a dúvida que ainda persiste. Quanto à idade, eu não conheço uma imagem de um imperador em idade avançada. Há imperadores em idade madura que se fazem representar em idade madura, mas o corpo nunca é representado em idade avançada. Nunca vemos um corpo de um ancião ligado a um imperador. Portanto, há aqui o padrão da idade jovem. E porquê?
Não é só porque os deuses são jovens, isso não é verdadeiro. Nós já vimos logo na primeira sessão imagens de Saturno que não era jovem, de todo, era um ancião, era barbado, enfim, tinha o rosto carregado, por vezes até, em algumas imagens, tinha o realismo da ruga anotada. Portanto, isso não é exatamente assim. Não se trata, então, da parte da divindade, trata-se da função do imperador. O imperador tinha que conquistar território, fazer crescer o império, e para tal, ou então defendê-lo, mas para uma ou outra situação ele tinha que estar em forma. Ora, normalmente, quem está em forma? Normalmente, isto também é um estereótipo, está claro, é o jovem. É o jovem, obviamente, adulto já, portanto, adulto porque já tem o conhecimento, e aqui há também a simbologia da idade, que não é demasiado jovem, ou seja, não tem o ímpeto desgarrado, que pode ser absolutamente dramático quando mal utilizado em campo de batalha. Portanto, se as coisas forem feitas sem cabeça, sem técnica, sem conhecimentos, podem deitar por terra tudo, uma batalha, uma guerra ou o próprio império. Portanto, a juventude adulta, um jovem adulto, é isto que garante, é a defesa ou a conquista de um território. É o homem que está pronto para, a qualquer momento, reagir, combater. Portanto, tem que ter um corpo, também ele, bem trabalhado. Portanto, aqui já estamos a chegar a algo mais. Estamos a chegar à idade e à explicação deste corpo ser tão robusto. Ora, o que nós encontramos aqui, portanto, a nível corporal, é uma imagem idealizada, porquanto simbólica, porque vai justificar tudo aquilo que há pouco acabei de dizer. Mas também é um padrão, ou seja, presta-se a ser reutilizado. Porquê? Logo no início expliquei. Cabeça, tronco e membros eram feitos em módulos à parte. A cabeça podia sair, podia-se colocar aqui outra cabeça. Fosse numa situação de damnatio memória, ou seja, quando, por exemplo, este imperador deixava de o ser, por qualquer razão que fosse ela, qual fosse, no caso de damnatio memória, porque há de facto uma repulsa relativamente a esta figura de soberania, e portanto retira-se-lhe a cabeça e reaproveita-se o corpo para o imperador que vem a seguir. Fazia-se uma outra cabeça que encaixava aqui. Enfim, podia ser por economia de meios, portanto, que nada tivesse a ver com esta vontade de cortar com a imagem do imperador anterior, mas podia apenas ser porque estamos, por exemplo, numa zona onde não abunda o mármore, portanto, tinha que se aproveitar aquilo que existia, porque o mármore vinha de outras províncias, era importado e, portanto, tornava-se demasiado dispendioso, apostava-se então numa cabeça que encaixava aqui. Por isso, esta possibilidade de reutilização também justifica muito este padrão. Não totalmente, mas também ajuda a justificar. Ora, a cabeça, como dizia, é elaborada em momento posterior, já é individualizada e com preocupações de verosimilhança, ou seja, convinha que fosse o mais parecida possível com a pessoa que se pretendia retratar. Aqui está. É uma das características principais da arte romana, por oposição à grega. Não que os gregos não tivessem retrato, tinham, mas não era a este ponto. O romano é que, de facto, vai incrementar esta arte do retrato. Na Grécia havia ainda muito a tradição da idealização, daquilo que era, enfim, o retrato idealizado, em que se esfumavam algumas imperfeições, alguns defeitos. Roma vai assumir completamente
Claro que há exceções na Grécia, mas é Roma que vai marcar essa ruptura. E, portanto, assume-se a diferença. E nós temos aqui vários exemplos nesta exposição de retratos que são bastante, enfim, fidedignos, em que nós quase conseguimos ver, além da pedra, a pessoa que lá estava. Portanto, há de facto uma intenção de retrato sempre associada ao imperador. E isto porque o reconhecimento era fundamental. Portanto, tínhamos que, para nos identificarmos e para identificarmos o imperador, ele tinha que ser representado da forma mais verosímil possível. Portanto, é uma reprodução fiel que nós esperamos que tivesse estado neste caso. Uma cabeça bem trabalhada, os cabelos bem anotados e o rosto com a fisionomia perfeitamente espelhada do imperador. Aí, obviamente, nós poderíamos imaginar, será que no rosto se percebia a idade do imperador? Será que não? Será que o tal retrato ia ao ponto de captar a verdadeira idade do imperador representado? Ou será que vamos encontrar algumas situações de desajuste entre um corpo jovem adulto e um rosto que já não era tanto, já seria, por exemplo, um adulto, enfim, já de, por exemplo, 30 e tal anos, o que para a época já era bastante avançado. Havia uma esperança média de vida completamente diferente da nossa, não vos ensino nada, isso é sabido. Houve imperadores que morreram já com uma idade bastante posterior aos 40 anos, mas, enfim, não se faziam representar como tal. Os 40 anos seria talvez, pela amostragem que nos chegou do Império Romano, o que nós conseguimos é ver isso exatamente. O retrato do imperador não irá além do retrato de um homem de 40 anos. Isso já era o limite máximo. Precisamente por questões de preservação da imagem e de preservação da ideia de que o imperador ainda estava pronto para a batalha. A captação da expressão facial também era muito importante. Nós vamos ver, e não é preciso irmos muito longe, aqui nesta exposição vemos, neste núcleo central, que há expressões que nos levam a perceber se, para além da questão fisionómica, este imperador era um homem mais afável, ou mais sério, ou mais melancólico, enfim, tudo isso se consegue perceber através do grau de representação, de retrato da arte romana. Portanto, tratava-se então de um retrato documental, não era um retrato fantasioso, não era idealizado, por oposição ao corpo. Lá está, tal como o corpo podia ser reutilizado, a cabeça podia ser substituída. A economia de meios também já falei dela. Ora, há também, para além de tudo isto, sempre uma dimensão monumental. É raro encontrarmos uma imagem de um imperador que seja inferior ao real, é raro, não é impossível, existem casos, mas é raro. Inferior ao tamanho real ou do próprio tamanho real. Normalmente era superior. Normalmente a estátua tinha sempre mais de 1,50 m, mesmo que o próprio imperador não fosse um homem alto. Podia, se calhar, só ter 1,50 m, não sabemos. À época também, enfim, os imperadores romanos não seriam altos. Enfim, talvez não tivessem, muitos deles, mais de 1,70 m, não acredito. Mas alguns teriam. De qualquer maneira, 2 metros, como esta estátua, no seu, enfim, volume total, teria, era muito raro. Sobretudo todos eles serem representados com estas dimensões. Portanto, o tamanho é também simbólico. Também há pouco já me adiantei relativamente à função propagandística. Portanto, tudo isto fazia parte de um ideário imperial que devia ser, enfim, divulgado por todas as províncias. E então, estas imagens
com estas dimensões e com estas características, tinham sempre uma função propagandística. Obviamente celebratória, claro, e laudatória do poder. Mas poder político, obviamente, mas também um poder religioso. E já lá vamos. Entramos já na dimensão do culto imperial. Ora, isto juntamente, portanto, a estatuária juntamente com a numismática e a literatura, também veremos exemplos mais adiante, fazem exatamente esse pacote, por assim dizer, da propaganda do culto imperial. Ora, entrando então mais a miúdo nesse culto imperial, percebemos que ele começa com Otaviano Augusto. Portanto, mais tarde, assim se designa, portanto, acabando o tempo da monarquia e depois da república, entramos no império propriamente dito, com o imperador Augusto, Otaviano de nome. É o primeiro imperador que vai instituir este culto imperial. Ele começa por divinizar o seu antecessor, que era tio e pai adotivo. Portanto, póstumo, portanto, por testamento, Otaviano ficou a saber que seria, portanto, o sucessor de Júlio César. E, portanto, vai divinizar o seu antecessor, preparando o terreno para a sua própria divinização. Portanto, ele não se atreve a começar por si, mas começa pelo antecessor e, por uma sequência natural, acaba por ser divinizado também. Portanto, há aqui uma estratégia, não só no campo militar, mas também no campo político e no campo religioso, e ele vai se assumir, de facto, como o líder também no plano religioso deste culto imperial. Ora, ao divinizar o antecessor, após a morte dele, claro, obviamente, e esta morte, enfim, não é uma morte... apesar de ser uma morte terrena, não é uma morte efetiva, porque com a divinização ele ascende e metamorfoseia-se, aliás, em astro, enfim, sai do plano terrestre e entra no plano celeste, portanto há uma ascensão. E aqui nós já começamos também a ver que a questão da alma, do cristianismo, nada mais é do que, enfim, a evolução natural também deste tratamento da alma e desta ascensão da alma do imperador, que começa precisamente nos tempos romanos, pagãos. Portanto, nada disto é por geração espontânea. Portanto, dizia eu, após a morte, ele passa a intitular-se, e agora é muito importante, esta sequência, em épocas diferentes, começa por ser Caio Júlio César. Portanto, ele adota o nome do antecessor, do pai adotivo. Portanto, filho do divino. Portanto, ele sendo filho de um Deus, de um divino, obviamente também já se está a colocar num plano também divino. Depois, imperador César, filho do divino, e ainda acrescenta, posteriormente, imperador César, filho do divino Augusto. Portanto, isto vai em crescendo. Ele não tem limites para a sua ambição de poder, um poder, enfim, perfeitamente proporcional ao crescimento do próprio império. Portanto, aqui já estamos a perceber, o imperador tem as dimensões do próprio império. As dimensões físicas e espirituais, religiosas. Portanto, entende-se que este culto surge exatamente com o próprio crescimento geográfico do império. E o imperador corporaliza o próprio império. É muito interessante vermos como, através das designações, das autodesignações do imperador, nós chegamos a isto. Percebemos o que é que está a acontecer no plano político, no plano militar, no plano social. Isto vai acarretar mudanças sociais
que nós não conseguimos imaginar, mas de facto à época isso ficou bastante claro e na literatura nós conseguimos aferi-lo. Ora, no ano 7º a.C., portanto, Augusto, cria o Colégio Augustal, que nada mais era do que uma espécie de magistratura, enfim, municipal, e, portanto, com aquela limitação, e que associava o culto do imperador a obras de beneficência e festividades. Tudo isto, claro, com uma expressão pública, não era uma reclusão no interior de um templo, nada, tinha exatamente a sua expressão o mais alargada possível para que a sociedade reconhecesse todo este teatro, e aí está, mais do que o ensaio de uma religião que acaba de um culto religioso que acaba de nascer, é exatamente uma teatralização do poder, usando a esfera religiosa. Ora, estes sacerdotes augustais, portanto, os augustales, eram incumbidos de referenciar os deuses penates, ou seja, os deuses que defendiam o lar e que tinham uma ligação à família, e isto para introduzir a questão da extensão da divinização do imperador à própria família imperial. Portanto, há aqui já um alastramento que não é um fenómeno isolado, estende-se, toca, contamina positivamente toda a família, e daí a ligação também aos penates. O imperador divinizado, claro, e ainda o gênio familiar de Augusto. Cá está também a ligação à família. E nós temos, por exemplo, lá em cima, do lado direito, uma imagem a efígie de Júlio César, portanto, o antecessor de Augusto, no avesso, e o reverso tem um astro. Um astro, parece que teria passado um cometa à época, coincidindo com enfim, o trânsito, já não diria a morte, mas a ascensão e a divinização do próprio César. Isto no ano 44 a.C. E, portanto, é exatamente isso que nos aparece de um lado, no anverso, a imagem perfilada do imperador, que ainda não era, portanto, o império começa com o sucessor, mas praticamente ele é tornado imperador, enfim, por retroativo, não é? Não tendo sido em vida, mas aqui ele está quase tornado imperador, e no reverso lá está o astro que representa a própria alma. Mais abaixo, uma imagem do gênio Augusto, portanto, uma figura já, obviamente, imaterial, mas materializada, para percebermos através da imagem como é que seria um conceito imaterial, portanto, figura masculina. Reparem como ela se apresenta, possivelmente muito próxima desta imagem do nosso imperador. Ele está no tal contraposto, que falava há pouco, está com aquele panejamento, o manto à volta da cintura, e, curiosamente, no antebraço tem o resto do pano desse manto caído. Era o que provavelmente nós teríamos aqui, exatamente. Portanto, ele devia ter o braço assim, segurando algo, que não sabemos o que era, mas aquele manto, pela forma plástica daquelas pregas, com certeza que se sobrepunha ao braço e sairia do outro lado. E daí aquela zona de encaixe que se encontra agora vazia, mas que estaria preenchida pelo tal apoio a isto. E ali está o gênio Augusto com esta imagem exatamente. Do lado esquerdo, pois não há limite, o Nero, então, mais tarde, tinha outras ideias, já não era o Júpiter que o inspiraria, mas era o próprio Sol, quer dizer, apresenta-se com uma coroa radiada e, portanto, ele é o próprio Sol. Enfim. Dispensa comentários, já conhecemos a figura de Nero sobremaneira. Ora, dizia eu há pouco, o próprio Augusto vai tomar a dianteira deste culto e, por isso mesmo, ele sagra-se o Pontifex Maximus dos Augustales. Portanto, é ele, no fundo, faríamos hoje uma comparação, o padre
daquela, ou talvez o Papa, até o próprio imperador seria o Papa, isto salvando a expressão tão pouco rigorosa, mas para percebermos, era a autoridade máxima. Era este conceito de autoridade máxima do culto. E, portanto, o culto constituía a expressão religiosa do poder do Optimus Príncipes, portanto, no plano já mais terreno, no plano das realizações políticas e militares, é claro, e da própria propaganda, portanto, que na esfera laica englobava não só o plano político, mas também social, jurídico e económico. Tudo isto é uma propaganda. E a imagem do imperador, enfim, com algumas variantes que nós vemos já de seguida, vai fazer parte desta iconografia propagandística, portanto, a iconografia do culto. E o retrato, enfim, nós temos aqui um exemplo, mas havia vários outros. Eu aqui não vou apresentar todos, apresento apenas aqueles que têm a ver com a aproximação do imperador ao divino. Ele, por exemplo, também se fazia representar como magistrado, mas não trago para aqui porque isso já é numa outra esfera. Ora, então, na ligação do imperador ao divino, temos o retrato digno do imperador, que já de si, sendo filho do divino, era a imagem do divino. O imperador como Pontifex Maximus, ou o imperador como divindade, fosse ela Marte, Hércules ou Júpiter, e o imperador como o astro, que é o que está exatamente do lado direito, não imperador, mas tornado imperador pelo seguinte, precisamente a alma desse soberano já metamorfoseada em astro. A divinização de César aparece, como referi há pouco, na literatura. Abundantemente, aqui trago apenas 3 casos, 2 excertos do primeiro caso e 2 outros de fontes completamente diferentes, fontes e autores. O primeiro, de Virgílio, não vou estar a ler porque senão não avançamos, mas é bastante paradigmático dessa divinização e da metamorfose após a morte terrena. No entanto, eu gostaria de ler o segundo, César Augusto, os ítalos guiando ao combate com os sacerdotes e com o povo, com os penates, lá está, referi há pouco os penates, e com os grandes deuses. Na leda fronte chamas lhe respiram, luz-lhe sobre a cabeça a pátria estrela. Bom, o que é isto? Esta pátria estrela é a alusão exatamente ao astro no qual se metamorfoseou a alma do próprio César. E também gostaria de ler o que vem a seguir, porque é exatamente a explicação da tal metamorfose. Como é que a metamorfose aconteceu? Por interferência de uma divindade. Neste caso, Vênus. Não é por acaso, é uma deusa do amor, é a deusa que está na origem da vida. E neste caso, da vida além-morte, da metamorfose. Vênus apareceu no Senado e colheu a alma que se desprendia dos membros e do tronco de César moribundo. A deusa não deu tempo para que a alma se dissolvesse no ar e levou-a para junto de todos os astros do céu. E no trajeto, vendo-a brilhar e arder, libertou-a. Então, a alma montou a lua e cavalgou pela imensidão do céu, deixando atrás de si um longo e ardente rasto, brilhando no céu como um astro. Lá está. É esta metamorfose que acontece, explicada pela interferência de uma divindade. Ora, o imperador como Pontifex Maximus aparece-nos, enfim, não vou deter-me demasiado nesta imagem, porque percebemos imediatamente que não é nada disto perante o qual estamos com esta estátua. No entanto, não posso deixar de assinalar esta importância da representação como o sacerdote maior, principal dos Augustales. E sempre que virmos uma imagem de um imperador
capite velato, que é como se designa esta tipologia de representação com o véu sobre a cabeça, então percebemos que estamos perante a representação do imperador como Pontifex Maximus. E, enfim, há vários exemplos, obviamente os dois primeiros de Augusto, que é o precursor, o introdutor deste culto, mas, por exemplo, Adriano, que é a última figura que vos apresento, também se faz representar enquanto tal. Mas, se aqui era como sumo sacerdote, então, a partir de agora, vamos vê-lo como divindade. Neste caso, como Marte. Este é o exemplo. Portanto, o Dorífero de Policleto vai servir de exemplo a todas as representações de Marte desnudo e do imperador como Marte desnudo. Portanto, é este paradigma que nós encontramos, o tal contraposto, descarregar o peso do corpo num dos membros inferiores e deixando o outro mais solto, mais livre. É uma imagem que nos vem da Grécia, exatamente o original do Dorífero era de Policleto, do escultor grego Policleto, e vai inspirar até os nossos dias. O imperador como Marte desnudo, temos um caso, o primeiro caso é o de Adriano, a seguir Adriano acompanhado de Sabina, da Imperatriz, depois Antoninho Pio e Trajano Décio. Vemos que vão percorrendo, os imperadores vão variando, mas o modelo permanece. Portanto, aqui é um modelo estável. Há também o Marte fardado, portanto, eu dizia há pouco que não há grande problema, não há questões de pudor quando o imperador surge divinizado e, portanto, ele apareceu-nos completamente desnudado, mas aqui também pode aparecer com a variante do traje militar. E, portanto, também, temos, por exemplo, três exemplos de Marte fardado e devidamente armado, que vão inspirar exatamente o imperador como chefe militar, como Marte fardado. E o primeiro exemplo é o Augusto Prima Porta, que também segue o tal contraposto normativo. Todos os outros seguem, temos sempre uma perna mais solta e a outra mais hirta. A pose é absolutamente idêntica no primeiro e no segundo exemplar. Portanto, Augusto é seguido por Trajano muito de perto. Trajano tinha uma característica que não é apenas própria desta estátua que vos apresento e que é de Nápoles, mas em todas elas nós notamos que há uma constante, um corpo colossal e depois uma cabeça mais pequena. Portanto, provavelmente ele poderia ter algum grau de microcefalia. Isto é perfeitamente assumido pelos romanos. O imperador não tinha que ser idealizado, ele tinha que ser como era, tinha que ser retratado tal e qual era. E, portanto, não há uma tentativa de escamotear as características do próprio Trajano. Ele era assim e era exatamente assim representado. Seguido por Adriano e depois Nero, acompanhado de Agripina. Portanto, também não é nada disto que nós aqui vemos. O imperador como Marte, este não está fardado, portanto, é outro modelo que este segue. No entanto, deixo este apontamento e, enfim, sobretudo, o segundo, que é oriundo de Mileu, na Guarda, e que foi estudado por um arqueólogo, o Dr. Vítor Pereira. Foi-me dado a conhecer este exemplar e muito agradeço ao meu colega e amigo Carlos Caetano, que está aqui presente, e que de facto me facultou esta imagem que eu não conhecia até há bastante pouco tempo. Mas também segue esse paradigma. E lá está, é um dos exemplares que surge em mármore, numa zona onde o mármore não é a pedra dominante. Isto é muito claro, portanto, trata-se de uma indústria que, entre aspas, que comporta a importação. Lá tem a questão da perda da cabeça, todos eles, aliás, padecem do mesmo mal, perdem a cabeça e uma parte muito significativa dos membros, e, portanto, neste caso estão todos muito equiparados em termos de lacunas.
A variante como o Optimo Princeps, portanto, em que ele aparece a cavalo, no fundo, vindo das suas conquistas e como vencedor, chama a atenção sobretudo para o segundo exemplar, onde ele nos aparece com uma agitação quase divinizada, portanto, todo este movimento com o cavalo empinado e o manto esvoaçante pelas costas, em que há de facto uma dimensão quase apoteótica nesta imagem, porque o cavalo só tem as duas patas traseiras sobre terra e o resto parece num movimento de elevação para os céus. E é interessante como a composição das letras neste exemplar parece prefigurar o próprio céu estrelado. É muito interessante esta imagem. Aqui, Hércules como modelo. Portanto, já saímos do Marte, agora vamos entrar numa outra divindade e enfim, o paradigma é estabelecido. E vamos ver em todas as imagens de Marte, nós vamos encontrar exatamente este modelo, a clava, o moca apoiado no chão e o contraposto. É inequívoco. Sobre a cabeça e as costas, a pele do leão de Nemeia, que foi morto pelo herói. Não foram muitos os imperadores que se fizeram representar como o herói, de facto. Enfim, só conheço, é possível que houvesse outros, mas só conheço estes dois, Trajano, e é um caso muito pontual, ele preferiu outras representações, Trajano e Cómodo. Cómodo fez-se representar várias vezes como o Hércules. Enfim, diziam que ele era megalómano, não sei, foi uma opção, possivelmente era um culto muito pessoal que o fazia fazer-se representar exatamente como este herói. Quer neste busto, quer depois na numismática, e eu chamo a atenção sobretudo para a importância da numismática como sendo a forma mais eficaz de propaganda política em todas as épocas. Portanto, desde que existe moeda, a moeda é, sem dúvida alguma, através da circulação fiduciária, um meio extraordinariamente eficaz. E nesta época, cada imperador fazia a sua cunhagem e selecionava os símbolos, os ícones que queria que ficassem associados à sua imagem. Portanto, é muito claro que quando o imperador se faz representar, não exatamente como ele, como é o caso, porque eles normalmente no anverso da moeda representavam-se tal e qual eram, e depois no reverso, com aquilo com o qual se associavam, neste caso não. Cómodo faz-se representar, talvez consigam perceber, há uma pele de leão sobre a cabeça dele. Isto não é muito habitual. O imperador pode fazer-se representar, por exemplo, como o Nero, há pouco vimos, com uma coroa radiada na cabeça, qual divindade solar, mas não exatamente a este ponto, porque este ponto é mesmo a identificação total, concreta com o herói. Chegamos ao nosso caso. Júpiter como modelo. Bom, Júpiter de pé era, sem dúvida alguma, o modelo que esta nossa estátua seguia. E vemos uma imagem de Júpiter em escultura com a águia aos seus pés, portanto, o animal atributo desta divindade. Desconhece o que é que ele teria na mão, perdeu-se o elemento da mão que se elevava, mas na outra mão, que está para baixo, percebemos que ele segurava os raios. Portanto, a sua arma maior e simbólica do seu poder. Ele domina os raios, domina tudo, até os elementos. É extremamente importante. E é mais importante ainda quando um imperador se identifica e se faz representar precisamente como o Capitolino, como o Deus dos deuses, como a divindade maior. E faz-se muitas vezes. Há muitos imperadores que se fazem representar, às vezes ad nauseam, como Júpiter. E começa logo com o próprio Augusto. Portanto, é ele que dá o mote. À esquerda temos exatamente um modelo
muito próximo do que aqui encontramos, com, lá está, este pedaço do manto apoiado sobre o antebraço e que cai, é o que ali falta. Era exatamente isto que ali faltava. Logo a seguir, o mesmo imperador, também como a mesma divindade. Depois, Cláudio, aí conserva todos os atributos, conserva a águia, conserva a pátera, portanto, ritual, e conserva o sceptro. Não os raios, vá lá. Seria um bocadinho demais dominar os elementos. E Adriano também tem ali algumas lacunas. Mas vejam que no braço que descai, e aí há aqui uma pequena variante, o nosso pertence às duas primeiras que têm o manto sobre o antebraço. Depois há aqui outras variantes, que é o manto sobre o ombro, ou então o manto atrás, que vem das costas, e ainda se vê a parte terminal do tecido no ombro. E agora vejam se é ou não é. É tal e qual. Não fui eu que descobri, isto já vem no catálogo da exposição, mas de facto as comparações são inequívocas. É isto, quando não vemos a cabeça, quando não vemos os membros, o que vemos ao nível do tronco é exatamente o industrial, ou não é? É a produção em série. É sem dúvida. Portanto, isto era tal e qual. Mas também o Júpiter poderia inspirar o imperador de forma entronizada. Portanto, ele aqui estava de pé, mas era possível que o imperador se fizesse representar desta forma também. Ou seja, num trono, segurando todos os seus atributos, mas sempre sentado, como divindade. E a cadeira ou o trono são sempre elementos que nos reportam à civilização. Porque não há, civilização ocidental, claro está, porque se for, por exemplo, oriental, isto já muda completamente de figura, mas estamos a falar da civilização ocidental. Não há povo ocidental, até nem é preciso ir a essa civilização, que não tenha a cadeira como um distintivo. Portanto, o ocidental não se senta normalmente no chão, senta-se um pouco mais acima do chão, eleva-se sobre o chão. Isto tem a ver não apenas com questões simbólicas, mas também com questões ergonómicas. Dá muito mais jeito nós estarmos sentados para podermos libertar o espírito, porque se estivermos de pé é mais complicado trabalharmos. Quando queremos fazer um trabalho mental, geralmente estamos sentados, porque aí não estamos em tensão, não estamos em sobreesforço, estamos de facto mais descansados. Portanto, há também a questão ergonómica para libertarmos a nossa cabeça e também para demonstrarmos o nosso poder. Tanto mais alta é a cadeira, quanto mais elevado for o estatuto. Ora, o trono é a cadeira maior de todas, é a cadeira mais aparatosa e está sempre ligada à figura, seja ela no campo terreno ou espiritual, que tem o lugar de maior destaque, a maior importância. Portanto, aqui, claro que Júpiter, como divindade capitolina e deus dos deuses, apresentava-se entronizado. Ora, então, por que não o imperador também se apresentar entronizado? Porque já que ele era uma emanação divina, se era filho do divino, divino era, e aliás aspirava a, quando a sua morte terrena acontecesse, ser ainda mais divinizado e eternizado e metamorfosear-se em astro, ou seja, elevar-se deste plano. E, portanto, aí já não estava claramente no chão, já nem estaria certamente sentado, já estaria a pairar sobre todos nós. Mas começa exatamente por se fazer representar ou de pé, ou sentado, entronizado como Júpiter. E cá estão vários exemplos, começando lá, como não podia deixar de ser, com o próprio Augusto a dar esse exemplo. Falta-lhe a águia, presentemente faltaria à época, desconhecemos, não há vestígios, a águia
não chegou até nós. Depois Tibério e Nerva, muitos outros há, mas de facto estes casos são mais que suficientes para nós percebermos que era também um padrão. Aqui, numa gema, a gema Augustia, como é designada, que representa exatamente Augusto, entronizado ao lado de Roma, da própria cidade, no fundo, era a capital de um império. Portanto, ele senta-se ao lado. Portanto, há a corporalização do imperador relativamente à própria geografia. Portanto, Roma é a capital, representa todo o império. Portanto, ele está lado a lado, identificando-se com ela. É ela que tem as armas, não é ele. Neste caso, e isso é muito interessante, Roma é que combate. Ele dá um mote. Ele manda avançar. Este caso é muito interessante. Ele está a ser coroado. Portanto, está a atingir o plano divino e já está entre os deuses. É muito interessante. Aqui exatamente a mesma coisa, mas com Tibério. Portanto, tudo o que Augusto fez foi, eu diria, religiosamente seguido pelos imperadores que lhe sucederam. E é Tibério com Lívia que nos aparece nesta gema Tibéria, precisamente porque representa Tibério. Neste caso, portanto, já percebemos que é Júpiter o padrão. Ele encontrava-se em que contexto? No contexto do teatro, como dizia há pouco, mas ao lado de quem? Se nós vimos nas duas últimas gemas que o imperador estava entre os deuses, então este caso não fugia a essa regra, só não estava entronizado. Talvez porque os outros deuses também não estivessem. E, portanto, ele apresentava-se de pé, ao lado de dois deuses. Bom, ao lado de outros imperadores também, não apenas deuses. Claro, era uma sequência de imperadores que pontuavam a Fronsteinen do Teatro Romano de Mérida. Mas estes dois deuses são extremamente importantes para nós percebermos o ideário subjacente. Plutão e Proserpina. Nesta semana, na terça-feira, tivemos aqui um encontro de poesia, Vamos Abraçar a Primavera, que foi protagonizado pela doutora Filomena Barata e que falava exatamente sobre poesia dedicada à primavera. No fundo, estas duas figuras divinas reportam exatamente para a origem das estações do ano, não só da primavera, mas das 4 estações do ano. E o que são as 4 estações do ano? São o tempo cíclico, são a garantia de que as coisas voltam, percorrem o seu curso e voltam ao mesmo. Ou seja, nada mais do que a estabilidade. E na época áurea, enfim, tudo era estável. Já tínhamos saído da época áurea há muito tempo, na época perante a qual estamos e que está representada por este imperador. Mas, de facto, é o tempo cíclico, a garantia, porque não se pode aspirar a um império sem se ter estabilidade, e estabilidade ao nível da alimentação também. Portanto, as estações são a garantia da alimentação, da produção dos campos. Claro, do gado também, portanto, quem fala de agricultura fala também de pecuária, portanto, todo o alimento. E por isso, estas duas figuras, portanto, a história de Plutão, enfim, Hades da mitologia grega, Plutão da romana, Proserpina da romana e Perséfone da grega, enfim, foram duas figuras que estiveram exatamente na gênese das estações, segundo os mitógrafos. Então, Plutão terá raptado Proserpina e deixou a mãe de Proserpina, Ceres romana, Deméter grega, lavada em lágrimas. E, enfim, lavada em lágrimas, esta divindade protetora da agricultura descurou completamente a sua tutela. E, portanto, os campos ficaram estéreis. Bom, houve ali um entendimento entre Júpiter e Plutão, mas no meio desse entendimento
Proserpina, enfim, não vou dizer que só as mulheres é que desconfiavam e, portanto, desobedeciam. Enfim, ela desobedeceu, era suposto não comer absolutamente nada para que estes entendimentos saíssem pelo melhor. Ela não resistiu, tinha fome e comeu, enfim, poucas sementes, mas nem sequer foi uma romã inteira, mas foram meia dúzia de sementes. Mas isso foi o suficiente para que se instaurasse, então, uma situação complicada e que dá exatamente início a estas diferenças que nós sentimos ao longo do ano. E, portanto, quando Plutão tinha Proserpina a seu lado no mundo inferior, bom, Deméter descurava o seu trabalho e nós entrávamos no inverno. Quando a filha, Proserpina, regressava para junto da sua mãe, então a mãe ficava de novo alegre e voltava a cuidar da agricultura, e daí nós temos o verão e a época das colheitas. Portanto, é toda uma mitologia que ajuda a perceber este ciclo das estações. E porquê é que o imperador aparece associado a tudo isto? Aparentemente não há razão absolutamente nenhuma, mas há toda. Porque o imperador tem que garantir a estabilidade do império, tem que garantir o alimento e, portanto, ele também tem que entrar em acordo com estas duas divindades para que tudo se mantenha. Então, ele aparece exatamente como a figura de mediação e que estabelece acordos com estas divindades para que todo o império se mantenha em equilíbrio. Isto é uma simbólica extraordinariamente interessante. Não é a leitura minha, a leitura da doutora Trinidade Nogales, mas, de facto, faz todo o sentido e não posso deixar de concordar com ela. Não resisto, já estamos, enfim, 5 minutos fora do nosso tempo, mas não resisto porque, muitas vezes, quando me perguntam o que é que fazes na Antiguidade e porquê é que te interessas para a Antiguidade, eu digo, porque a Antiguidade não acabou. Nada disto termina. Ainda nos dias de hoje, nós encontramos sinais dessa antiguidade em termos culturais. Portanto, esta cultura romana continua nas nossas veias, na nossa estética, nos nossos paradigmas. E estas prevalências do culto imperial na divinização do imperador e da divinização do imperador permanecem precisamente em tempos muito próximos dos nossos. Isto é um grande atrevimento, mas não podia ser mais real. Napoleão, portanto, estamos na época neoclássica. 1806, século XIX, mesmo no início. Napoleão Bonaparte era, enfim, uma figura incontornável à época, invadiu tudo quanto pôde, apropriou-se de tudo quanto pôde e, portanto, ele queria fazer um império à imagem e semelhança da antiguidade. Portanto, esta apropriação da imagem do imperador romano é também muito clara na imagem do Napoleão. Há uma comparação clara. Lembram-se das ínfale? Aquelas tiras que estão pelos ombros? Até isso ele copiou. A corona civitas, ou seja, a coroa feita com as vergônteas de carvalho, a árvore de Júpiter, também elas têm. Não podiam ser coroas de louros, não, tinham que ser de carvalho, tinham que ser de Júpiter. E ele também se faz representar como Marte, por exemplo. Lá está ele a igualar-se, a identificar-se com uma divindade. E não podia ser mais próximo. Só não tem o escudo. Eu diria, só não tem? Não. Ele não tem o escudo, porque ele tem um mundo na mão. Ele tem um globo. E sobre o globo tem uma vitória. Não era coisa pouca. Ele ambicionava tudo. Ele ambicionava conquistar o mundo. E não lhe interessava aquele símbolo do escudo de Marte. Não. O que lhe interessava era o cetro do poder e o mundo, conquistar o mundo, fazer-se imperador de todo o mundo. E mais, lembram-se daquela moeda?
lá está, aquela ascensão. E é tal e qual. É tal e qual. Ele, quando atravessa os Alpes e depois de uma grande vitória, no fundo vai-se lembrar desta imagem. O ótimo dos príncipes. E lá está ele. A cavalo, o cavalo empinado e, enfim, tinha que ter ali uma nota diferente, porque também, Jacques-Louis David era um artista e não se iria limitar a copiar aquilo que já outros tinham feito, ele tinha que introduzir ali uma nota de novidade e é ao nível daquele manto que vai em frente, não vai para trás, vai em frente. Aquilo é um vetor e tal como o dedo de Napoleão aponta para a frente, para a conquista, para a expansão, também a própria capa aponta para a frente, faz ali uma seta vermelha. Isto é muito interessante nós vermos. Portanto, ele vai apropriar a imagem e vai acentuá-la, vai-lhe dar uma nota ainda mais carregada. Nós cá em Portugal também temos algo que nos lembra vagamente não só o Napoleão e o seu neoclassicismo, mas também aquilo em que o Napoleão foi colher à Antiguidade. Lembram-se da transformação do imperador em astro? Então o que é que nós vamos encontrar naquele trono de Napoleão? Ele também se fez entronizar. Vários astros, várias estrelas, uma estrela no meio com o N, a inicial do seu nome, e à volta. E este trono com um espaldar que termina no cachaço em semicírculo é a abóbada celeste. Portanto, quem se senta ali ascende aos céus e será um astro. Daí que aquele grande astro que lá está tenha no centro Napoleão. Portanto, tal como Júlio César se transformou em astro, Napoleão também vai ter a sua estrela. Cá em Portugal, a mesma coisa. Alguém viu aquilo e quis igual. É sempre assim. Ao nível do poder, toda a gente quer igualar-se ao poderoso e Portugal tinha sido invadido pelos franceses. Portanto, as tropas napoleónicas chegaram cá, mas nós não tivemos receio de nos inspirarmos nele. Apesar da nossa corte ter fugido, ter ido para o Brasil, enfim, isto ficou um caos, mas a iconografia é importante. A iconografia do poder é extremamente importante. E então, Dona Maria vai se sentar neste trono à direita, que é inspirado no trono de Napoleão. Portanto, isto também chega a nós. E agora, esmiuçando aquelas imagens, as comparações são mais do que claras. Nós temos a imagem do astro do imperador, temos a coroa, temos tudo isso ali naquele espaldar. E temos aqui também os raios de Zeus, pelo menos é o que eu interpreto. Há quem diga que são cornucópias estilizadas, podem ser, mas francamente faz-me lembrar, ainda que numa posição diferente, aqueles raios de Zeus, que ali estão cunhados naquele do Pômbio. E mais, falava eu há pouco, as estações, as colheitas, o alimento está representado pela espiga de trigo. O pão era a base da alimentação, pão e vinho, até há muito pouco tempo. Ainda hoje nós encontramos esse paradigma do alimento no pão e no vinho. E cá está, é o pão, é o sustento. Aparece-nos em forma de pilar. Aquilo é nas pernas da cadeira, mesmo à frente. Ou seja, quem se senta ali é o alimento, é a garantia do sustento de um império. E cá está, o imperador como fonte e garantia de abundância, de sustento. Não há carestia enquanto aquele ser divino com aspiração a tornar-se um Deus, é isto que aqui está. Enquanto ele estiver no poder, ele vai ser a garantia. E não haverá problemas de fome, não haverá nada. Enfim, isto é no plano ideal. E é isto que nós cá temos. Calígula com cornucópias, em vez do cetro de Auguro. Portanto, ele aqui já não estava como o Pontifex Maximus, mas como a própria abundância. Segura duas cornucópias, não é só uma, são duas. E depois, nesta gema Cláudia, vemos
Cláudio e Agripina, do lado esquerdo, Germânico e Agripina, portanto, a família, como eu dizia há pouco. Portanto, os Lares, os Penates, o gênio Augústio, enfim, tudo isto, a família do imperador representa esta abundância. As cabeças destes membros da família do imperador saem, brotam das cronocópias. São eles próprios a abundância, a fonte da abundância. E Antonino Pio faz-se representar também como um sacerdote de Sérgio. E é exatamente um irmão Arval que apresenta sobre a cabeça esta coroa de espigas. Não vos passo mais, se tiverem dúvidas. Obrigada.